Reiniciando então, pessoal. A gente fechou debatendo sobre a Trindade, né? A pessoa do Deus Pai, a pessoa de Jesus Cristo, o Filho, a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos começar um novo tópico que vai direcionar a obra sobre nós, sobre a questão humana. Então, como a gente colocou o título aqui, a ideia da antropologia. Ao pé da letra, né? Antropos, a ideia do homem, logos, o estudo, a doutrina, o conhecimento, a palavra. O estudo do homem. E o que nós vamos discutir aqui é a prova cabal de que houve uma criação exercida, houve um alguém, literalmente, que cometeu um equívoco, e que esse equívoco ele reverbera até os dias de hoje, sobre nós. Então, dentro disso daqui, vou chegar ali um pouquinho mais perto. Então, veja só. Nós, assim cremos, já que o alvo aqui, a proposta de hoje, é que a gente trabalhe o que nós cremos, então, nós cremos que o homem foi literalmente criado por Deus, nós já vamos pegar alguns textos sobre isso, que esse homem foi criado, quando eu digo homem, entenda como ser humano, foi criado à imagem e semelhança do próprio Criador, ou seja, do próprio Senhor Deus. As Escrituras vão apresentar isso, e isto vai ser uma ponta diferencial do processo da criação, porque também não foi criado apenas o ser humano, dentro de um arco, dentro de um conjunto de fatores, não biológicos e biológicos, que o Senhor estabeleceu nos 6 dias, nas 6 eras de criação. Houve um alguém com quem ele trabalhou de um modo diferencial, que foi conosco, infundindo a imagem, o reflexo, a semelhança das características que são dele, e que isso foi derramado, infundido em nós, e que, após dado período, infelizmente esse projeto fracassou. Não por conta dele, que é perfeito e imutável, mas por conta da sua obra, até por conta de que parte da característica que foi estabelecida sobre a obra foi com que ela tivesse liberdade, tivesse consciência para o acerto e para o erro. Só que, infelizmente, houve um momento de erro, e isso trouxe consequência. E essas consequências vão trazer impactos que, por sua vez, trarão novas consequências a título de corrigir o que saiu de errado. Então, entenda que ele, na plenitude, na sua perfeição, não fez nada de errado. O problema esteve na obra, no agente da obra, e não em quem criou a obra. Ok? Peço então que vocês me acompanhem aos textos aqui. Nós vamos trabalhar pelo menos 5 abordagens aqui nesse momento, poderiam ser mais, mas nosso tempo, infelizmente, não é tão alargado assim. Nós vamos trabalhar 2 grandes eixos, em Gênesis e em Romanos. Então, nós vamos ler alguns textos para o primeiro livro, e depois, quando você estiver no Novo Testamento, passou os 4 Evangelhos, passou Atos, e a gente chega na carta de Paulo aos Romanos. Então, peço que vocês me acompanhem, alguns dos textos estão na tua apostila, e aí nós vamos, então, confirmar se isso, de fato, acaba sendo assim, então. Peço que abra, literalmente, no início de tudo. Gênesis 1, por gentileza. Você tem no seu material, mas como eu vou alargar um pouquinho mais os versículos, convido você a ir direto na Bíblia mesmo. Gênesis capítulo 1, a partir do verso de número 26. Walter, inclusive, citou inicialmente esse texto, né? Vamos agora ir um pouco mais além. Todos juntos? Podemos? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, o que aqui atesta a obra da Trindade, porque em todos os outros pontos da criação fala, e Deus criou. É o único texto onde fala façamos, no sentido do plural. Não que nos outros ele estivesse sozinho, a Trindade sempre foi a Trindade, sempre será. Mas aqui, Moisés, quando escreveu Gênesis, fez questão de enfatizar, façamos, para deixar bem claro de que essa foi uma obra feita coletivamente, pelos 3 membros da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, sejam frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Né? Algumas versões dizem sujeitai-as. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Outro ponto que ele é muito bonito, ele é muito profundo nesse texto, que em todas as outras vezes vai sendo dito, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E aqui ele fala, e viu Deus que era muito bom. Então perceba a diferença, não que o anterior tivesse mediano, meia boca, não, estava tudo certo. E aqui ele ainda foi mais além.
Isso daqui mostra que houve uma criação executada. Peço que você vá um capítulo adiante. Alcance o capítulo 2. Este não está no seu material aí, mas eu queria trazer contigo. Capítulo 2, versículo 7 e versículo 8 de Gênesis. E aí já nós vamos para Romanos. Gênesis 2, versículos 7 e 8. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Aqui é mais uma confirmação, que foi Deus quem estabeleceu a presença humana. Houve um fator físico, um corpo definido, que ele vai chamar de Adão. Conforme Walter estava dizendo, às vezes existem teorias que o povo fala, não, porque a presença do Adão, isso é uma figura, uma alusão, é algo metafórico. Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que houve um alguém, houve uma pessoa física chamada Adão. E que este Adão depois vai pisar na bola, que é o que vai acontecer. Mas que houve um Adão, houve. É como dizer, houve o Jorge, houve o Cláudio, houve a Maria, houve a Luzia, mas houve um Adão. Que isso não é uma figura de linguagem para explicar um evento, não, houve um alguém físico. E que esse alguém tomou uma atitude mal escolhida, mal influenciada, e que isso trouxe consequência. E não só para ele, mas para todo mundo que veio depois. Entendidos quanto? Nós já vamos discutir a consequência aqui. Então, em Gênesis 1, a gente fala muito em Gênesis 1, mas Gênesis 2 também confirma a criação, sobre que Deus criou. Ok? Bom, dentro disso, né, e aí, penso que todos conhecem, né, a história da serpente, vai gerar aquele jogo de empurra, né, quando Adão erra, aí Deus vai chamá-los para o acerto, e aí ele vai dizer, não, foi a mulher que você me deu. E ainda joga a culpa indiretamente para Deus. Então, foi ela que você me deu, né? Aí, quem me deu foi o Senhor, viu? Então, não tem nada a ver com isso aí, não. Aí, Deus vai para cima de Eva. E a Eva vai e fala, não, também tem nada a ver com isso aí, não. Foi a cobra, foi a serpente, né? E aí, Deus vai para cima da serpente. Aí, como a serpente não tinha ninguém para culpar, né? Aí ficou por isso mesmo, né? O Adão culpou a Eva culpou a serpente e ficou naquele jogo de empurra. Dentro disso daí, e aí Deus vai chamar um por um ali na conversinha no particular, ó, e você, isso aqui, e você, serpente, e sobre o seu ventre andarás, comerá pó da mulher, e você, as dores do parto, e o seu marido vai mandar em você, e é ele que vai dominar, né? Os feministas ortodoxos vão detestar esse texto, né? Agora, quando você for olhar de Adão, fala assim, aí você, amigão, também, e outra, abre-se um novo parênteses aqui. A Bíblia não fala nem uma coisa nem a outra, mas ela também não te impede de algumas linhas de pensamento, desde que não seja nada herético. Vocês acham que Adão estava tão longe assim de Eva? Diz assim, ó, não sei, estava trabalhando lá do outro lado do jardim, estou sabendo de nada, quando eu chego aqui, esse tem um fruto do bom ou do melhor, me ofereceu, estava cansado com fome, fui lá e comi mesmo. Muito provavelmente, nesse momento, Adão não devia estar tão longe de Eva assim, não, quando acontece todo esse fuzuê. Então, nessa história, não tem questão de mais culpado ou menos culpado. Vocês erraram. Eu disse para não fazer, e vocês fizeram. Então, não tem essa que existe também, às vezes, em alguns segmentos, aquela coisa, mas a culpa é do homem ou da mulher? Há aqueles que defendem que a culpa era muito mais do Adão do que da Eva, e há os outros que defendem que era muito mais da Eva do que do Adão. Resumindo, os dois erraram. Não havia santinhos nessa história. Dentro dessa história, então, dando sequência, Deus é tão justo que as coisas que acontecem trazem consequência. Às vezes, Ele nos preserva de consequência por misericórdia, o que não significa que não aconteceu, deixa para lá. Não, deixa para lá, não, a gente vai tirar isso aqui a limpo. Vamos para Romanos? Por favor, comecemos por Romanos capítulo 6. E esse texto está na sua apostila. Esse caso, você não abrir de forma direta, esse tem na página da sua apostila. Romanos 6, 23, né? Linguagem direta e reta. Vamos lá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém pela parte final, mas vamos falar do começo. Errou, vai pagar. Funciona assim. Faz assim, e outra. Errou. Não há o que... mas errou. Mas não sei o quê, porque foi... Errou. Então, Deus é justo. Ele nunca vai tomar o inocente por culpado, mas o contrário também é verdadeiro. Então, dentro disso, se você trabalhou, o que é justo? Você receber a parte que lhe cabe. Se eu procedi bem, lembra de outro texto bíblico, fala que se procederes bem, não haverá aceitação para ti, quando Deus está dando uma enquadrada em Caim. Se você tivesse feito direitinho, você não seria aceito? Por que você fez isso? E outra, dizer que não sabia? Sabia. Então, dentro disso daí, é aqui. Agora, na sua misericórdia infinita, pelo menos Deus não imputou a sentença, e também não quero saber. Deu a chance, desperdiçou, também não...
Pronto, vamos acabar com essa conversa aqui. Deus, pelo muito amor pelo qual nos amou, Ele providenciou o escape, Ele providenciou o acerto. Perceba como que as coisas são. Quem não errou, arrumou a vida de quem errou. Que é o que vai acontecer na personificação de Jesus aqui no ministério dele. Como daqui um pouquinho nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. Por enquanto estamos discutindo o homem, o projeto original e a sua queda. E para onde isso levou. Vamos continuar aqui? Pedir para vocês abrirem Romanos, peço que você volte do 6º para o 3º capítulo. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. O texto é um pouquinho mais alongado, mas importantíssimo a gente ver. O título, mesma coisa que eu falei da outra vez, aquelas bíblias que têm subtítulos, coloca assim: todos os homens na condição de pecadores. Ou seja, não vai ficar ninguém de fora. Romanos 3, versículo 9. Inicialmente, para você entender o texto, peço que você dê uma olhadinha para mim. Quando Paulo está falando aqui, ele vai começar dizendo sobre os judeus. Que ele vai dizer que inicialmente os judeus até têm uma certa vantagem, porque na realidade, quando a boa nova da salvação vem, ela entra no mundo pelos judeus. Então, nesse sentido, os judeus, alguém foi a porta de entrada. Como o Walter falou, o Senhor Jesus se fez carne, se fez presente nesse mundo. Já que ele se manifestou de forma corpórea, em algum lugar ele ia ter que nascer, em algum povo ele ia ter que ter chegado aqui. E esse povo, pela vontade dele, foi o povo judeu. Então, nesse sentido, os judeus tinham a sua vantagem porque ele veio como judeu. Há texto que fala, a salvação vem dos judeus. Lembra que quando Pilatos manda crucificar Jesus, ele coloca lá na tabuleta, Rei dos judeus? Inicialmente o povo fala assim, para dar aquela ironizada, sugere. Não, fala assim, ó, eu sou o rei dos judeus, só que está morrendo na cruz. Ele fala, não, o que eu escrevi, rei dos judeus. Ou seja, está muito claro que ele era judeu. E logo na sequência, voltando aqui para Romanos, Paulo vai dizer, agora também, não é para achar que por ser judeu, e que ele veio por meio dos judeus, então você, judeu, é um povo mais bonito, mais especial, mais espetacular. Tem vocês, judeus, e o resto, a plebe. Não é isso. É para entender que somos todos iguais. Veio por meio dos judeus, mas todos nós somos nivelados na régua de Cristo. Então, todos nós somos igualmente importantes. Tanto que depois vai se falar de um conceito de Jerusalém espiritual, que o conceito não é mais geográfico, não é pátrio, não é hereditário, mas lembra de João 1? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade nem da carne. Isso é João 1, 11, 12, né? Primeiro capítulo de João. Continuando aqui, voltando a Romanos 9 então, né? Então, me acompanhem. Capítulo 3 de Romanos, versículo 9. Paulo falando. Que se conclui? Falando sobre os judeus. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Deixa eu dar uma pausa e vou pedir para olhar para mim de novo. Para que faça assim, tá, tudo bem. Eu tenho os meus defeitos, assim, mas também não sou tão tranqueiro assim, né? Tem gente bem pior que eu. Agora, e se a gente pudesse pegar os pensamentos de nós, que de repente acreditamos que nós somos seres tão incríveis, tão evoluidamente espiritualizados, se Deus fizesse assim, um belo dia de sopetão, pegasse seus pensamentos, pusesse assim num telão e transmitisse para todo mundo. Principalmente, por exemplo, no serviço, na família, no trânsito. Ou seja, nessas horas a gente vê que não está tão bom assim, né? Então, dentro disso daí, por isso que ele fala, não tem nenhum, cara. Se a gente pegar a régua mesmo, firme aqui, ó, não vai sobrar um aqui. E aí ele vai continuando, né? Voltando aqui ao versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, com razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Lá na frente, Tiago vai confirmar isso, que ele vai dizer, pelas obras ninguém vai ser salvo não, viu? Até porque, mesmo as obras de alguém, isso é um reflexo da nova natureza que você tem. E, aliás, espera-se que você execute boas obras, mesmo. Porque isso denota que você está regenerado, que você mudou, que você vem mudando. Que os reflexos daquilo que você tem vivido nesse novo tempo mostram que você não é mais a mesma pessoa de antigamente. Mas não ache que é por isso que você vai ser salvo.
continuando aí, né? E aí vem a parte mais contundente, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmão, deixa eu avançar mais um pouquinho até, basicamente ali, o 24 então, né? Sendo justificados gratuitamente, o sacrifício é gratuito, né? Custou para Jesus, para nós não custou nada. Voltando, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então veja só, o que ele vai dizer é, a partir do erro que começou lá atrás, isso trouxe uma natureza irracional, pecaminosa, e que nós vemos manifestando essa mesma linha de ser equivocada, de modo que não escapa um, e que a lei só confirma que nós somos assim. Tanto que, se fosse pela lei, não ia dar, a gente ia continuar cortado. Só que aí que vem a manifestação do próprio Senhor Jesus. Não é que depois ele resolveu isso. Assim que houve o erro no Éden, lembra que logo no acerto de contas, lá no Éden mesmo, ele vai colocar a promessa de que haveria uma correção de rota. A rota foi perdida, mas havia correção. Quando ele vai dizer que ele iria enviar alguém que iria pisar na cabeça da serpente. Que é isso que ele fala, né? Que iria esmagar a cabeça da serpente. Que você se recorda que uma das maneiras mais usuais, quando se fala da representação do diabo, da tentação, é a ideia de uma serpente, né? Do tentador. Então, e para fechar aqui e devolver ao Walter, esse texto aqui eu gostaria que vocês acompanhassem muito firmemente comigo pela Bíblia. Esse aqui é um dos textos que ele é meio compridinho, no teu material tem até ele por inteiro, mas se você puder, peço que você me acompanhe pela Bíblia, tá? Romanos 5, você estava no terceiro, vamos ao 5º capítulo, versículo 12. Adão e Cristo. E aí nós vamos tentar explicar isso aqui de uma maneira matemática. Vamos lá o texto e você vai entender. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito. Entenda bem a partir daqui, o dom gratuito não é assim. Nós vamos entender então como que é. Como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, daqui a coisa vai ficar mais clara, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, ou seja, Jesus, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que se avultasse, avultar é a ideia de somar, incrementar, fazer subir. Se aumentasse, né, avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembra que Pedro falava, nossa, quando Paulo escreve, ele escreve assim, até pela formação dele, catedrática, etc., ele escreve bonito, parece que é até meio difícil entender o que ele fala, Pedro falando isso sobre quando Paulo escreve. Aqui é Paulo, parece um texto meio pesado, meio complexo, então vamos clarear isso. O que ele está querendo dizer? Pensa assim, se você cometeu um crime, aí você foi pego, foi preso e pagou pelo crime. Aí tempos depois você vai lá e comete outro crime. E agora, você tem que pagar de novo ou não? Pela lei, você vai ter que pagar de novo ou não? Sim. Então o que ele está dizendo? Uma pessoa errou. Pelo erro daquela pessoa, espalhou. Todo mundo errou. Agora, bom, esse foi o erro. Agora a ideia do que a graça superabunda sobre o erro. Se cada erro você vai ter que pagar, a graça, o sangue derramado foi tão pleno, tão absoluto, tão perfeito, que uma única vez que foi derramado, vale por todas as vezes que você errar. Estão entendendo, gente? Então, dentro disso daí, ele fala que esse sacrifício ele é tão pleno, que uma única vez que foi feito, bastou por todos os nós, por todas as vezes. É isso que ele fala, que a medida da graça não é igual a do erro. Se o erro foi assim, pois a graça foi muito mais. Porque dessa única vez que o Senhor foi levantado no madeiro, o sangue dele derramado cobriu a tua vida até dos erros que você ainda vai cometer. Isso é aceitação. Houve a entrada do pecado por um homem, mas um outro homem se manifestou no meio de nós para te cobrir nesse nível de intensidade.
Amém, gente?